Como é bom estarmos aqui nessa noite para poder, junto com o povo mais feliz da terra, e o povo mais feliz da terra está aqui, diga glória a Deus. E o motivo da nossa alegria é o Senhor. Diga comigo, o motivo da minha alegria é o Senhor. E como é bom nós estarmos na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos em Cristo, sabendo que nós fomos perdoados. Olha que coisa boa, sabendo que nós temos uma nova vida, que nós temos uma esperança de algo melhor. Talvez você tenha tantas dificuldades aqui, tantas tribulações, e diga assim: olha, viver não é fácil, né? Talvez você tenha chegado a esse ponto. Olha como é difícil viver, e eu concordo contigo. É difícil viver, mas quando nós vivemos a vida de Cristo, aí o negócio muda de figura. Posso ouvir um amém? Nós nos enchemos da alegria do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então aqueles que querem ter fortaleza precisam aprender a viver e a expressar o quê? A alegria do Senhor. Às vezes a gente chega triste na igreja, não é? Ou isso nunca aconteceu com você, só comigo, né? Só comigo. Você nunca chegou triste na igreja, mas aí você começa a ouvir os louvores, ver a alegria dos jovens, da orquestra, né? Aí você vai começando a dar aquela coisa, vai assim, daqui a pouco, gente, eu estava tão mal, mas agora eu estou diferente, eu estou melhor. Quantos estão se sentindo bem na presença de Deus? Digam glória a Deus, né? E saber que nós ainda iremos melhorar mais, né? Vamos começar uma semana caminhando como vitoriosos. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje. Prometo não me prolongar muito. Lucas capítulo 23. Eu vou falar sobre 3 julgamentos. Olha só, 3 julgamentos. O nosso Senhor, o nosso amado Jesus, ele foi julgado 3 vezes por 3 tribunais diferentes. E nós vamos ler isso aqui. Lucas capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Só até aqui. Posso orar por você? Você me permite? Feche seus olhos só por um momento. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero abençoar teus filhos, tuas filhas que estão ouvindo essa palavra. Querido Senhor, que a sua mente esteja agora pronta, apropriada, preparada para ouvir uma revelação vinda de Ti. Que eu seja um canal de bênção nesse momento. Usa-me, Senhor, para que os teus filhos possam crescer na fé e no conhecimento da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus, e todos que concordam digam amém. Amados, eu não sei se você prestou atenção. Aqui fala de 3 julgamentos de Jesus. Jesus é preso lá no Monte das Oliveiras, lá no Jardim do Getsemane. Ele vai à noite para a casa de Caifás, que é o sumo sacerdote, e ao amanhecer eles fazem um julgamento religioso. Você escutou? Os religiosos prendem Jesus e eles têm
já algo tramado. Eles querem a morte de Jesus. E por quê? Porque Jesus incomoda a religião. Que isso, pastor? A religião é boa? Não, meu irmão, a religião não é boa. No nome da religião, pessoas se matam. No nome da religião, as pessoas já mataram muita gente. A religião é um engano. A pessoa religiosa, ela acha assim: não, eu sou religioso. Não, meu irmão, quem leva o homem a Deus é somente um. Diga comigo: Jesus. Uma religião sem Jesus é uma religião vã. E olha, aqui diz que os religiosos queriam matar o Senhor. E eles tinham um motivo para isso? Qual o motivo que eles poderiam apresentar? Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, Jesus trazia paz àqueles atribulados, e os religiosos queriam matar ele. Olha só, para você ver que religião não salva ninguém. Eu nasci nessa religião, eu nasci nessa fé, eu vou morrer assim. Não, meu irmão, não faça isso. Nós precisamos ter um encontro com aquele que nos leva a Deus. E para chegar a Deus só existe um caminho. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga comigo, ninguém. Agora já prestou atenção nesse versículo? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse assim: ninguém vai ao Pai. Já prestou atenção nesse detalhe? Ele não disse que ele é o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não existe como você chegar a Deus sem a pessoa de Jesus. Você não pode colocar um intermediário. Os seus pais, por serem cristãos, por terem uma fé genuína, não leva você até Deus. Porque Deus não tem neto. Diga comigo: Deus não tem neto. Meu irmão, Deus só tem filho. E quantos filhos de Deus é que nós temos aqui nessa noite? Digam glória a Deus. Você precisa ser filho de Deus. E ser filho de Deus, você tem que se parecer com Ele. Quando você olha no seu espelho, eu queria perguntar a você: você consegue enxergar a fisionomia do Pai? Você consegue observar a fisionomia de Deus? Quando você está falando, as palavras que saem da tua boca são as palavras que sairiam da boca de Deus? As brincadeiras que você faz, né, no Facebook, as coisas que você escreve no Facebook, será que Deus escreveria? As brincadeiras, às vezes eu vejo pessoas brincando com as brincadeiras tão brutas, né? Brincadeiras tão assim, indevidas. Eu olho assim: puxa vida, esse cara não está parecendo com o pai dele, ele não está parecendo com o seu Deus. E aqui diz que os religiosos queriam matar a Cristo, mas eles não tinham motivo. Aí eles pegaram Jesus do tribunal religioso e levaram para Pilatos. Fale comigo: para o governador Pilatos. O cara era gente grande, rapaz. Ele era o governador da Judéia, e ele era um governador romano. Sabe por quê? Roma era um império tremendo, sabe? Era o império mais poderoso que havia sobre a terra naquele momento. E o Império Romano dominava a Europa, o Oriente Médio, o norte da África, entrando pela Ásia. Irmãos, era um império enorme, sabe? E o que é um império? É um reino que cresce tanto que toma outros países, toma outros reinos. Aí ele deixa de ser um reino e passa a ser o quê? Um império. Ele tem um imperador. O imperador é aquele que manda em outros reis. Olha só. E aqui o imperador romano colocou Pôncio Pilatos como governador. E os religiosos levaram Jesus até Pôncio Pilatos. E sabe o que eles disseram? Olha, esse homem aqui, Yeshua, era assim que eles chamavam Jesus, Yeshua, ele está pervertendo a nação e está dizendo para o povo não pagar impostos, tributos a César. Ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. Olha só, ele estava instigando, fazendo ali uma conspiração para que Pilatos condenasse Jesus à morte. E outra acusação era o seguinte: subversão. Eles estavam dizendo que
Jesus, Yeshua, estava criando um problema para o Império Romano. Está vendo? Ele está dizendo para não pagar imposto a César. Olha só, ainda mentiam, né? Religiosos, hein? Viu que eu falei que a religião não muda a pessoa? Quem muda é Deus. A pessoa pode fazer parte de uma igreja, de uma associação, não importa, meu irmão. Ela precisa ter Deus na vida dela. E os religiosos falaram assim: olha, ele está subvertendo o povo, ele está dizendo que é o rei. Aí Pilatos perguntou: vem cá, você é o rei? E ele disse assim: tu o dissestes. Olha só, não foi eu que falei, foi você que está dizendo. E Pilatos não acha nada em Jesus para o acusar, para o condenar. E quando eles dizem que Jesus era da Galileia, a Galileia é o norte de Israel, sabe? Norte de Israel. E Jesus era galileu. Então ele fala assim: olha, a jurisdição da Galileia não é minha, quem cuida daquilo é Herodes. Esse Herodes daqui, deixa eu explicar, não é aquele Herodes que tentou matar Jesus quando ele nasceu. Tu conhece aquela historinha do Natal, né, que Herodes mandou matar as crianças? Não era esse. Esse aqui era o Herodes Antipas. E ele era o governador do norte de Israel, da Galileia. E quando mandou Jesus para ele, Jesus sai, olha bem, acompanha a trajetória. Ele sai de um julgamento religioso, ele vai para a esfera, né, imperial, para o julgamento do imperador romano, através do governador Pôncio Pilatos. E o governador manda ele para onde? Para a Galileia, para o julgamento de Herodes, um julgamento na Galileia, sabe, naqueles que dominavam a nação ali na Galileia, nação judia. E aí, amado, sabe o que acontece? Diz a nossa Bíblia que Herodes o interroga de muitas maneiras. E tinha uma coisa: Herodes queria ver Jesus. Ele havia ouvido dizer que tinha um galileu, um nazareno, que estava curando enfermos, sabe, ressuscitando mortos, fazendo acontecendo. E ele falou: eu quero saber quem é esse homem. E quando aparece a oportunidade, eles levam Jesus até Herodes, que está na cidade de Jerusalém, e ali ele o interroga. E olha, diz a nossa Bíblia que ele o tratou com desprezo. Olha só, ele queria tanto ver a Jesus, e quando Jesus, sabe, está diante dele, ele o trata com desprezo, ele o humilha, faz tantas coisas, e depois ele manda de volta Jesus para Pilatos. Diz a nossa Bíblia que ele devolveu a Pilatos. E então Pilatos e Herodes, escuta só, eles estavam brigados, né? Um era do partido romano e o outro era do partido da Galileia. Sabe, eles tinham um partido político, eram de nações diferentes, eles tinham ideologias diferentes, mas naquele momento em que Jesus entrou na vida deles, eles se uniram, se tornaram amigos. E tudo por quê? Por causa de Jesus. Jesus tem o poder de unir até os inimigos, né? Até para fazer coisa ruim, as pessoas se juntam para falar mal do Senhor. E então, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo volta perante Pilatos, Pilatos faz um interrogatório com ele, e ele diz o seguinte: eu não verifiquei nenhum dos crimes que vocês estão acusando esse homem. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar um castigo nele e vou liberá-lo. E então o povo não quis. E eles estavam durante uma festa. Isso aqui, amados, era a festa dos judeus, uma das festas mais importantes, era a Páscoa. E havia um costume, olhe bem, não era uma lei romana, não era uma lei judaica, não fazia parte da Torá judaica, não fazia isso. Mas havia um costume de soltar um prisioneiro na Páscoa. Olha só. E então, lá em Israel, mais precisamente em Jerusalém, havia um cárcere e tinha um marginal, tinha um camarada que era complicado, e ele era até um assassino, havia cometido um homicídio, estava preso. O nome dele era Barrabás. Diga comigo, Barrabás. E Barrabás olhava para um lado, olhava para o outro, preso, né? Estava vendo o sol nascer quadrado, meu irmão, né? Imagine só, numa cadeia naquele tempo. Se hoje, né, uma prisão já é complicado, imagina naquele tempo, né? Naquele tempo.
era complicado, ainda não tinha os ativistas dos direitos humanos exigindo tantas coisas. Mas vamos passar isso aí, vamos passar. E Barrabás está preso. De repente mandam chamá-lo, olha só, e ele deve imaginar assim: ih, rapaz, chegou a minha vez, estou no corredor da morte, né? Está na minha hora de eu ir. E quando ele chega lá, ele descobre que eles vão fazer um plebiscito, eles vão fazer uma eleição. Barrabás vai concorrer com um camarada para ver quem é crucificado. Olha só, dois companheiros de cela de Barrabás já estavam determinados que iriam morrer. E eu acredito que quando chamaram Barrabás, ele foi pensando: ih, chegou a minha vez, é agora. Mas quando ele chega lá, ele começa a entender que alguém pode sair vivo dali e o outro vai morrer, e ele tem uma chance, cara. Então eles colocam isso diante do povo: a quem vocês querem que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás, esse assassino? E Barrabás deve ter pensado: perdi, não tem jeito, né? Não tem como. E o povo começa a gritar: solte Barrabás. Olha só, aí Barrabás deve ter ficado assim: opa, estou ouvindo mal, não é possível. Eles falaram o quê? Isso mesmo, irmão. O povo começou a gritar: soltem Barrabás. Espera aí, mas ele era um assassino, era ou não era? Eu não acabei de dizer que ele tinha matado uma pessoa? Ele estava ali, não era como inocente, ele merecia estar ali. Se ele morresse na cruz, meu irmão, olha, ele estava pagando o preço que a lei exigia. A lei de Moisés dizia assim: olho por olho, dente por dente, aquele que matar vai morrer. Então ele estava, irmão, com os dias contados, ele estava sacramentado. E de repente o povo começa a gritar: solta Barrabás. E aí Pilatos também não deve ter entendido nada. Pilatos olhou aqui: espera aí, vocês querem que eu solte o assassino? E o que eu vou fazer com esse Jesus chamado Rei dos Judeus? Sabe o que eles gritaram? Crucifica-o, crucifica-o. Olha só, você já imaginou se você estivesse lá no meio daquela multidão? Você gritaria o quê? Solte Barrabás? Ou você gritaria: crucifique a Jesus? Hein? Eu tenho certeza que você vai estar dizendo aí: eu gritaria, né? Crucifique Barrabás, soltem a Jesus. Mas eu vou dizer para você que ali tinha uma multidão, e no meio daquela multidão, diz a nossa Bíblia, que toda a multidão gritava: crucifiquem a Jesus. E hoje, meu irmão, nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós acabamos gritando: crucifiquem a Jesus de novo. Quando nós não aceitamos o perdão, quando nós não aceitamos, sabe, a bênção de Deus que vem através do seu Filho Jesus, quando nós não acreditamos que Jesus pode mudar a nossa vida. Porque você sabia que tem gente que não acredita? Você sabia que tem gente que vem na igreja, entra aqui, assiste o culto e fala: não, isso aí não é para mim. Você está gritando: crucifiquem a Jesus de novo. Crucifiquem. Meu amado, o quanto você ama Jesus, o quanto você o ama, você precisa com a sua boca confessá-lo. Você precisa confessá-lo todo dia. A mensagem da cruz é essa, sabe? Jesus sai dali com uma condenação. Quem o condenou não foram os judeus, quem o condenou não foram os romanos. Quem o condenou, amados, foi o nosso pecado. E hoje, quantos de nós estamos fazendo a mesmíssima coisa? Quantos de nós temos a oportunidade de honrar a Deus e não honramos? Quantos de nós temos a oportunidade de ter uma família abençoada, sabe, levar a nossa família para Deus e não levamos? E com isso nós estamos dizendo: crucifique a Jesus, porque Ele não serve. Eu queria que você ficasse de pé. Você pode se levantar um pouquinho? Eu queria que você refletisse um pouco e pensasse: como é que está a tua vida com Deus? Mas com sinceridade. Aquela multidão, sabe, ela gritou: crucifiquem a Jesus, solte Barrabás. Barrabás não merecia isso, mas Jesus tomou o lugar dele. Jesus sabia que isso ia acontecer. Mas hoje, como que foi a tua semana, hein? Como é que tem sido os seus dias?
Como é que tem sido os seus relacionamentos? Às vezes a gente deixa passar tantas coisas importantes, meu irmão. As coisas importantes a gente deixa passar. Decisões que a gente tinha que tomar, a gente não toma. A gente pensa, não, mais tarde eu resolvo isso.